continuo dizendo a mesma coisa. Em matéria ambiental, 90% do que interessa está na Constituição Federal. 90%. Né? O mais, eu sei que vai ter esse tema aqui, eu diria resíduo. Essas leizinhas que existem aí, essas portarias, essas resoluções, né? Fruto de uma legitimidade duvidosa, fruto de uma legitimidade que o STJ, o Supremo Tribunal Federal, nunca considerou, isso é mais do mesmo. Né? Dizer que no país hoje a gente precisa ter uma regra infraconstitucional para estabelecer um critério ambiental sustentável é mentir. Claro, simples e didático assim. Não há nenhuma necessidade em nenhuma das facções do direito ambiental de ter lei nova. Nenhuma. Tudo que interessa, tudo que é central, tudo que é fundamental, é na Constituição Federal. Né? E aqui quem fala principalmente é o advogado militante. Tudo aquilo que importa, tudo aquilo que vai ser objeto de interpretação de uma das câmaras ambientais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e nisto também nós somos pioneiros, nisto também nós somos fortes, porque é o único Estado da União que tem duas câmaras ambientais, que é o Estado onde o Tribunal Regional Federal funciona e funciona fortemente, não só em São Paulo, como no Mato Grosso do Sul. Daqui exatamente uma semana, doutor Renato, eu vou estar falando no Congresso Nacional do Conselho Federal da OAB. Né? Exatamente para mostrar a força, a influência do direito ambiental para as necessidades das pessoas em todo o país. Então, comentava, para entender, para em 40 minutos de conversa saber o que é direito ambiental, qual é a resposta? Tem que falar para qualquer pessoa, eu gosto de conversar com as pessoas em geral. Onde é que eu procuro esse lá direito ambiental? Aqui, ó. Aqui. Ué, se quiser saber a opinião de A, B, C ou D, ok, outra discussão, outra visão. Mas um ponto central, fundamental, quer dizer, no que a matéria ambiental nos afeta? Está aqui na Constituição Federal. E na Constituição Federal, algo relevantíssimo, que eu tenho que dizer aos jovens, doutor Renato, a Constituição Federal aponta dois critérios centrais para interpretar o que é direito ambiental. Em primeiro lugar, o mais fácil de dar e simples de todos eles está no artigo 5º. O que está escrito no artigo 5º? Que eu sou obrigado a fazer algo se a lei mandar. Olha que simples, olha que claro, olha que didático. Quando o artigo 5º diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, é a Constituição Federal que define algo claríssimo para a interpretação e aplicação do direito ambiental. O quê? O famoso princípio da legalidade. Eu falo do princípio da legalidade porque a área ambiental, até por ser uma área multicultural, uma área muito sedutora, tem muita briga, muito embate, muito debate, né? A doutrina adora inventar princípio. Adora. Aliás, o direito ambiental hoje só funciona com princípio. A lei parece que é de menos, viu? Tudo vai se tentar no judiciário, fala assim, mas qual é a lei, doutor? Não, isso não é o caso. E tem um autor aí alemão, e tem que ser alemão, porque alemão é alemão. Entendeu? Tem que ser um autor europeu, ou então um autor americano, e agora um autor francês. E, afinal, nós estaremos todos em Paris, né? E fiquem tranquilos, que a questão do clima será resolvida. Você está com problema de muito sol, muita chuva? Procure seu advogado. Ele toca lá a liminar, ele vai entrar com a petição, tela antecipada, ela garantirá o fim de semana, para tudo e para todos, e garantirá que a estação de chuvas perdure em todo o território nacional, porque finalmente, no local civilizado, que é Paris, né, a sociedade lá reunida, né, nos debates magnos e com os seminários de país subdesenvolvido, né, América do Sul, África, Oceania, né, que a pessoa normalmente que secretaria anota as coisas, vai fazer uma contribuição central, fundamental para a questão ambiental no país. Então, quem é um pouquinho vivido sabe como as coisas funcionam. Então, vamos falar de vivência. Como é que as coisas funcionam na aplicação concreta e real do direito ambiental no país? Em primeiro lugar, usando o princípio da legalidade inscrito na Constituição Federal. Em segundo lugar, não tendo dúvida alguma que os conflitos de interesse no plano ambiental sempre existiram, existem e sempre existirão, porque o país é um país regrado por uma economia que visa lucro. Simples assim. Simples e claro assim. Nenhum país que tenha, sob a sua ótica normativa, uma Constituição albergada pela economia capitalista, pode ter ideia de que os conflitos ambientais deixarão de existir. Isso é mentira. Todos os países, e o nosso país, como diz o artigo 1º, 4º da Carta Magna,
e sustentado pelo artigo 170 e seguinte da Constituição Federal, é um país que claramente diz que toda e qualquer matéria nela embutida a matéria ambiental pressupõe uma lógica de construção de produtos e serviços numa economia que visa lucro. E, portanto, achar que é com um discurso mais ou menos bonito, ou com uma interpretação mais ou menos brilhante, que a gente consegue dar um golpe de Estado, né, através da hermenêutica, e acabar com o sistema da economia capitalista, é ter cientificamente uma ilusão. E é não conhecer a maneira pela qual o Supremo Tribunal Federal, mais de um século, decide os conflitos de interesse em todos os planos, e nele, o plano ambiental. Então, o primeiro aspecto que eu dizia qual é? Como o princípio da legalidade, o que vale em matéria ambiental? Primeiro, aquilo que a Constituição Federal diz ser matéria ambiental. Então é aí, doutor Renato, que eu vou daqui a pouquinho incluir em que medida o espaço territorial diz respeito a um tema que é ontologicamente e estruturalmente um tema ambiental, até por definição. Então, de onde eu vou tirar a ideia de que controle do espaço territorial, seja no plano das cidades, seja no plano fora das cidades, seja no plano das 5.570 cidades que hoje existem no país, seja no âmbito rural, em que medida eu vou tirar o substrato da legalidade constitucional de que é a matéria ambiental? Daqui da Constituição Federal, primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Quando existem conflitos de interesse, que existem e existirão, que é do controle do espaço territorial que a economia capitalista, principalmente num país dependente e colonizado como o nosso, consegue sobreviver, é daí que os conflitos de interesse se originam e vão se desenvolver. Em que medida o Poder Judiciário, com base numa outra regrinha da Constituição Federal, do artigo 93, nono, que diz, sempre que existe um conflito, o Poder Judiciário tem que resolver, mas explicar por que resolve. Tem que fundamentar por que resolve a questão. Então é com base no 93, nono, que nós sabemos que todo e qualquer conflito de interesses no plano ambiental será resolvido por um único poder, que é indiscutivelmente o mais relevante, que é o Poder Judiciário. É ele que no dia a dia, no primeiro grau, no segundo grau, no plano estadual, no plano federal, na interpretação da homogeneidade da lei federal, na interpretação suprema, feito por mulheres e homens que estão no Supremo Tribunal Federal, é que vai dizer, matéria ambiental se resolve desta maneira e nesta direção. Então, num debate jurídico, dizia, vou repetir e vou avançar, o que tem que se ter clareza? Primeiro, o que é direito ambiental para a Constituição Federal? O que a lei das leis diz ser matéria ambiental. Em segundo lugar, como é que este Supremo Tribunal Federal, como é que essa Constituição Federal tem instrumentos, mecanismos de interpretação deste direito ambiental fixado na Constituição Federal, pelo próprio princípio da legalidade. Né? E aqui o doutor Renato fazia a crítica, porque essa área ambiental no Brasil e no mundo estão adorando inventar princípio. Mas falta aí um pequeno detalhe, o princípio para valer tem que estar no âmbito da legalidade. Então, o princípio do não retrocesso, o princípio do não recue, o princípio do deixa como está para ver como é que fica, o princípio do solta para o juiz para ver se cola. O que se inventa de princípio sempre com fundamento em algum autor europeu. Eu nunca vi na minha área citarem, por exemplo, um autor paraguaio. Talvez um boliviano. Na academia, né? Doutor Renato lembra, no doutorado, pô, mas tem um Paraná, não cita. Né? Se um doutorado começar com 8 anos, citar em um alemão, pede a tradução simultânea, né? Os coleguinhas de trabalho adoram, né? Pega um francês, pega Portugal, que já vem traduzido, então, facilita aí a pesquisa, e eu sou Pacheco e sou professor, todo ano dou aula em Portugal. Né? Portugal, aí vem os autores aqui para publicar, né? Saraiva sempre dá uma força que é uma potência, né? Então fala, eu sou muito a favor, né? Eu costumo dizer em Portugal, né? Portugal trata, carta portuguesa, né? Fala, Portugal não precisa de uma constituição. Então, pessoal, o plano diretor toca aquilo ali fácil. Por que toca? Porque desse tamanho. Está em Lisboa, fala, vamos almoçar, acelera, pum, está em Sevilha. Então, às vezes, isso é um pouco de espírito de corpo, né? Não vou dizer que é dourar a pílula, mas às vezes a área universitária tem um defeito seríssimo, né? Usando uma palavra com todo respeito, além de autista, às vezes não tem noção do ridículo, né? Às vezes não usa um doutrinador que eu sou fã, chamado Nelson Rodrigues. A
já ouviu falar A Vida Como Ela É? Tem até lá na Rede Globo tinha um programa, apareciam os negócios. Então, a vida como ela é no direito, quem traduz aqui é o enfrentamento de um conflito de interesses feito pelo judiciário, desde o judiciário de base até o Supremo Tribunal Federal. Então, não vou perder o tempo de vocês com o que pensar A, B, C, D ou E. O que eu quero estabelecer e comentar com cada um de vocês? Em primeiro lugar, que esse princípio da legalidade é estabelecer pela primeira vez uma Constituição brasileira, que foi o que ele fez no artigo 225, a matéria ambiental, ele estabeleceu uma definição central, fundamental, para que daqui a pouquinho vocês entendam por que o espaço territorial não só se relaciona com o direito ambiental, mas mais interessante, inteligente e importante. Por que na medida que o espaço territorial se relaciona ao direito ambiental, todos os princípios e regras do direito ambiental se aplicam ao espaço territorial? Aí é que entra o aspecto prático. Lesão e ameaça em matéria de espaço territorial, como é que se resolve no campo da responsabilidade civil? Com a responsabilidade civil ambiental. Conflito de interesse no plano de espaço territorial, como é que se resolve no plano criminal? Com a interpretação do direito criminal ambiental. Claro, lógico e simples assim. Então, não se trata aqui de um blá 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 teórico. Se trata aqui de uma percepção que foi dada, traduzida pela Constituição Federal, de um caminho que existe desde 88. E o que falta é aplicar, o que falta é conversar, o que falta é desenvolver. Não estou aqui para louvar a característica do poder público, e muito menos do poder legislativo. Estou aqui como advogado militante para perceber que a gente tem uma excepcional Constituição Federal que necessita de um poder judiciário, que é um poder judiciário que vem atuando muito bem, obrigado, e principalmente de uma sociedade da informação que tem na imprensa um poderoso aliado. Então, nós não precisamos de nada, o que a gente precisa é agir. E agir como? Em primeiro lugar, definindo no plano desta caracterização constitucional que é a matéria ambiental. Primeiro ponto. Segundo, entendendo como aquele que é o mais importante intérprete na prática do direito ambiental concebe essa visão que eu vou conversar com vocês. Então, primeiro eu falo, qual é uma interpretação possível do que é a matéria ambiental no plano constitucional? Vou conversar rapidamente aqui. E segundo, isso que eu for conversar, o que o Supremo Tribunal Federal diz? Então, ele topou, não topou, achou interessante ou não? Aí vamos para o que interessa, porque aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz, gostando ou não gostando, achando interessante ou não, se aplica. Senhoras e senhores, tenham em mente que o que o Supremo Tribunal Federal faz todo dia, toda hora, é implantar a cultura oficial. É isso que faz o Supremo. Sempre usa, doutor Renato. Paulo sabe disso, o exemplo da célula-tronco, do debate, se a célula-tronco, se você podia manipular a célula-tronco ou não, se era constitucional um dispositivo da lei que envolvia, que houve um profundo enfrentamento da Igreja Católica com a academia. Profundo! E o que o Supremo Tribunal Federal acabou por entender? Que você podia manipular a célula-tronco. Ou seja, para quem é católico, militante e praticante, para a própria igreja, ela continua a achar que isso é algo contrário a uma ideologia de 1500 anos. Ora, eu pergunto, isso evita que eu possa manipular a célula-tronco? Pelo contrário. Não vou ser nem preso, nem processado, nem haverá restrição econômica, porque é a visão do Supremo. E sempre cito esse exemplo, doutor Renato, porque o acordo feito por aquele ministro, que era o ministro poeta, como é que era o nome? Era Aires Brito. Um sujeito sensacional, um poeta, sem folhas. Falei, pô, faz um mestrado, né, doutor? Já tem um livrinho. A gente vê umas decisões, embargos e declaração, que todo juiz do Duran saber odeia. Que embargos e declaração, eu falava, doutor, por que você fez isso? Já falei que eu fiz isso, mas sem folha. Eu falava, tá bom, mas então esclarece em 3 linhas. Mas o embargos e declaração é o grande instrumento do advogado que confirma que o juiz não é Deus. Porque quando ele entra com aquilo ali, ele fala, pô, já falei. Esse advogado, o cara fica insistindo. Mas a gente vê às vezes decisão de embargo de declaração, 200 folhas. O tratado do embargo do quando precisa. Só esclarece. Eu lembrei desse julgado porque o ministro, ao dizer que você pode manipular a célula-tronco, no final, doutor Renato, pede perdão. Olha que legal. Porque está lidando com o vídeo, com a igreja, fala, e se existir mesmo homem em cima? Homem, mulher. Isso o ministro diz, Deixa chegar lá, chega lá, o cara vira a folha e fala, o senhor que tocou aquela ação, o relator, não teve que entrar com revisão criminal, decisória. O cara lá fala, o senhor desce aqui e vai ver lá embaixo como é que são as coisas. Como é que o senhor ousa enfrentar algo que durante 1000, 2000 anos a igreja adotou como um dos fundamentos culturais de você poder manipular a vida ou não.
de fato existe. Agora, e no plano de eficácia? Está em vigor, eu posso manipular. Quem garante? O Supremo Tribunal Federal. Então, por que uma plateia de jovens é importante dizer isso? Porque o judiciário do seu direito resolve uma questão ainda que momentaneamente. Então, qual é a função do advogado, do juiz, promotor ou defensor? É suscitar no conflito de interesse a manifestação do judiciário. E no judiciário hoje afogado por lides, tanto quanto possível, o mais rápido possível, que é por via de medida liminar. Então, olha, essa perspectiva que é muito clara, no sentido dessa aplicação, dizia, como é que vai envolver o tema? Primeiro, o que é direito ambiental para a Constituição Federal? Bom, direito ambiental para a Constituição Federal é aquilo que está estabelecido nas 4 estruturas do artigo 225. Está escrito aqui. E, portanto, é claro que essas 4 estruturas do artigo 225 não podem ser interpretadas única e exclusivamente com base no que está no 225. Por quê? Porque a Constituição Federal não é um dispositivo. A Constituição Federal são todos os dispositivos que se enxerga, usando um termo acadêmico, mas é chamado sistematicamente. Uma coisa tem a ver com a outra. A gente, quando interpreta o conteúdo do 225, a gente sabe perfeitamente que a interpretação do seu conteúdo tem que levar em conta o quê? Em primeiro lugar, os fundamentos interpretativos da Constituição Federal. E aqui vou destacar 2 deles. O primeiro deles, conteúdo do artigo 1º. Então, como é que eu vou interpretar esse tal de direito ambiental? Entendendo, em primeiro lugar, que qualquer que possa ser a interpretação do direito ambiental, tem que ter como fundamento a dignidade da pessoa humana. Onde é que está escrito isso? O primeiro e o terceiro. Portanto, não é uma escolha minha, Renato, é uma escolha da Constituição Federal. Ela que diz que, independentemente da interpretação, na dúvida, indúbio não é para a natureza, indúbio é para a pessoa humana. É isso que está escrito na Constituição Federal. Ah, eu não gosto. Eu não gosto, dá golpe de Estado. Achar uma turma aí, enfim, algum movimento bolivariano, vai tocando aí. Agora, por enquanto dá para dizer isso aí. Quando é golpe de Estado, se eu não tiver preso, doutor Renato, eu dou outra palestra. Agora, essa aqui está em vigor. Essa aqui está em vigor. Então, o que eu tenho condições de afirmar? Que a maneira pela qual eu interpreto que é direito ambiental, antes até de saber o que é direito ambiental, tem um objetivo. Cada um de vocês, cada um de nós, dentro de um aspecto que diz a própria Constituição Federal, aquilo que a gente chama de cláusula pétrea, aquilo que a Constituição Federal, o Supremo faz todo dia, toda hora, para estabelecer a interpretação, fundamento interpretativo. Então, primeiro fundamento para interpretar o que é direito ambiental, para chegar no espaço territorial. Senhoras e senhores, já estão vendo que eu estou fazendo um prólogo, um prefácio, para chegar a uma dada conclusão. Então, a primeira delas, dignidade da pessoa humana, o vetor interpretativo do direito ambiental constitucional. Agora, muita atenção. Tão importante juridicamente quanto a dignidade da pessoa humana, também é fundamento interpretativo do direito ambiental o que está no artigo 1º 4, a saber, a ordem jurídica do capitalismo. O que eu estou esclarecendo, senhoras e senhores, é que não se iludam. O lucro, tecnicamente, não ideologicamente, é um objetivo tão importante quanto a dignidade da pessoa humana. Por isso que há um enfrentamento territorial. Porque enfrentamento territorial pressupõe o quê? Economia, ativo. Quem mora na cidade de São Paulo, hoje governada por Haddad, o Magnífico, sabe o que é enfrentamento territorial. Renato, se por um lado, a professora Patrícia, que é alguém que tem todo o apoio da Comissão do Meio Ambiente, e realmente alguém que a gente assegura a legitimidade, a princípio não é verdadeira em relação ao prefeito. A OAB tem litígio direto com relação à maneira pela qual se enxerga o espaço territorial. Então, esse breve apontamento eu não sei dizer a cada um de vocês. A maneira pela qual eu tenho que entender como é que se controla o espaço territorial no plano ambiental, já tem 2 fatores litigiosos. Qual? O que nos interessa e o que interessa ao capital. Vai dar briga? Sempre. Imagina Campinas. Falando de uma cidade descomunal. Estou falando de uma cidade, e eu conheço todas as cidades, as capitais, cidades médias do Brasil. Quer dizer, comparar o estado de São Paulo com o resto do país é não entender o que é um estado-nação, o estado de São Paulo. Então, o que eu estou comentando? Achar que dá para discutir direito ambiental apartado da economia capitalista, não é que é ser ingênuo, é não entender como funciona a Constituição Federal. Por isso que tem embate. Então, empreendedor tem direito? Tem. Mas poluidor tem direito? Tem. Tem. Assim como que não é poluidor, todo mundo tem direito no plano da Constituição Federal.
Né? O exercício de deveres e direitos do plano constitucional é tanto para o setor econômico como para a população. Então notem, vocês estão vendo a construção. Esse direito ambiental que advém da Constituição Federal, ele nasce a partir de que contexto interpretativo? Está escrito, o que é que está escrito? Que eu vou dizer e estabelecer na teoria e na prática direito ambiental, sabendo de antemão que o objetivo é a pessoa humana que tem que enfrentar a lógica do lucro. Isto é que é sustentabilidade. Todo mundo aqui já ouviu falar dessa palavrinha, Renato, que é rota esfarrapada. Sustentabilidade. Eu garanto, se você perguntar para ela, fala, e aí, você é sustentável? O pessoal fala, ô, de vez em quando, sempre fui. De vez em quando, desde pequeno, eu senti um negócio assim. Eu já me sentia, até comentava, a gente sempre tem uma madrinha, contava uma madrinha, eu não sei, madrinha, me sinto tão sustentável. Então, por que todo mundo é sustentável? Porque pegar bem ser sustentável. Agora, o que é? É um conceito legal indeterminado, né? Um conceito cultural indeterminado, mas do bem. Né? É diferente de você falar assim, quem come transgênico? Imagina! A pessoa não tem a menor ideia do que é cadeia produtiva, mas nunca comeu transgênico. É o iludido do rótulo. Sabe aquele que conheça a nossa cozinha, se levanta e vai conhecer? Então note, neste mundo de imagem e de ilusão, o que vocês têm de concreto e de seguro? Que a interpretação do direito ambiental nasce de um embate real, que a própria Constituição Federal considera, que já atribuiu ao Poder Judiciário a difícil missão de dizer o direito, que é do lucro versus as necessidades da pessoa humana. E com o terceiro fator, para eu mergulhar na questão territorial, qual? De um país que é controlado por um sistema de pluralismo político. E aí, doutoras e doutoras, eu sinto muito, né? A maneira pela qual se gerencia o poder executivo é através de alternativas feitas por pessoas jurídicas de direito privado que têm interesse. Isso é Constituição Federal. Pô, tomar partido político mas tem muito. Eu vi entrevista de um banqueiro, tive com um banqueiro pensando, doutor Renato, falou, tem muito partido político. Eu pensei, porque para o banco realmente está difícil de gerenciar. Né? As pessoas falam as coisas dos países, mas tem muito partido político, tem. E daí? Tem. É o sistema constitucional, tem muito partido político. Mas só quem são neles? Não gostou? Judiciário. O judiciário detesta ouvir isso. Fala, vamos para arbitragem, não tem que vir, não, vamos sim, forte. Dezenas, milhares de ação. Até o Poder Judiciário entender que é ação coletiva. Então é isso que nós vamos fazer, é isso que a OAB faz, isso que todos nós fazemos. Agora, enquanto isso, o que eu estou chamando a atenção, destacando aos senhoras e senhores, que da mesma forma que a dignidade da pessoa humana e a economia capitalista dão um critério interpretativo que é direito ambiental, qual é a função do Estado? Estado quem? Município, governo e União, os gerenciadores do espaço territorial. É jogar a lógica da economia capitalista. Então, porque quem é que financia o Estado? Pelo que eu saiba, é a arrecadação tributária, é erário. O tributarista não gosta disso, eu estou vendo. Vocês conhecem tributarista, é a categoria mais chique da classe. Aqueles caras, aquela senhora só de Chanel, só faz federal. Não é essa coisa de trabalhista que tem muita sepsia, entendeu? Um negócio espetacular. Você vai lá na federal, sempre encontra eles lá. Então, o tributarista acha que é lançamento e erário. Né? Não entende a lógica? O sistema tributário tem um objetivo, qual? Arrecadar dinheiro para o Estado prestar serviço. Então, quem que gosta de obra ou atividade? É ambientalista, não é político. Falou em obra, não tinha aquele de São Paulo, construir o Oceano Atlântico. Falou, o senhor vai mesmo. Né? Que hoje, inclusive, falava mal dele, é um pequenas calças, né, perto de aquele salão, petrolão. Mas eu sim sou de uma geração que ele era inimigo da. Não era Paulo? Inimigo da classe. Hoje em dia, imagina, um petista. Não, iniciando a arte. Imagina, mensalão, petrolão, BNDES que vem por aí. Então, essas circunstâncias que mostram a vida como ela que aponta um terceiro fator para interpretar o direito ambiental. É um direito em litígio, onde a perspectiva da necessidade da pessoa humana nunca está de acordo com a economia capitalista, e o que o judiciário tem que fazer é dar uma interpretação sistemática, sabendo que o município e o Estado da União estão a serviço do empreendedor. Não é por mal, é business. Não é por mal. Se o Poder Executivo não estiver à disposição do empreendedor, como é que ele vai estabelecer os critérios de aplicação e controle do espaço territorial?
Então, imagine a boa vontade do poder público para fazer licenciamento. É espetacular. É espetacular. Agora, licenciamento, eu tenho um livro, está na terceira, quarta edição, que eu fiz com 2 autores da Escola Politécnica, bacana, tal, recomendo, conversa. Agora, estou dizendo como advogado. É uma rapidez, Renato, é uma coisa. Agora, digital. É legal. Como é que tem sido o licenciamento do seu ponto de vista de um gerenciamento de efetividade do controle do espaço territorial? Então, vamos para a segunda parte. Sabendo que o direito ambiental, que eu ainda não indiquei do que se trata, mas independentemente do que venha a ser, é um direito qualificado pela necessidade da pessoa humana, que vai enfrentar o lucro de um Estado parcial, é que a gente entende como o direito ambiental funciona. E aí não adianta achar que não tem lide. Tem, continua a ter e vai ter sempre. E aí, doutor Renato, para a alegria da classe. A advocacia ambiental tem agradecido, né? Talvez por isso tenha só um pouco de cabelo branco. Porque eu mesmo, doutor Hélio, que é testemunho, o desembargador Passo fez estar aqui, é minha testemunha também, sempre fui um fã do Ministério Público. Sempre defendi o Ministério Público. Porque qual é o tripé da advocacia ambiental? É Ministério Público combativo, empresário aterrorizado, advogado feliz. Tal, aperta mesmo. Não dá, eu conheço esse tipo de gente capitalista. Doutor, deixa eu precisar falar, fique tranquilo. Vá para o cinema, sua senhora, assassina aqui, dá um papelzinho assim. No verso também, isso, doutor. E o contratinho, fique tranquilo. E vai falando com a minha secretária. A secretária falando com o cliente. Eu tive uma do escritório que casou com o cliente. Isso é um fato verdadeiro. Foi uma desapropriação. Uns 10, 15 anos. Eu fui, inclusive, fui no casamento, comi empadinha. Foi um negócio real. Mas note, isso é devido ao processo legal, a maneira pela qual se desenvolve cada um dos tempos. Então, o que eu estou contando, veja, é algo prático, mas que tem sintonia de estrutura constitucional. O que eu estou demonstrando é que o sistema constitucional brasileiro reconhece os constantes enfrentamentos da economia capitalista, tendo o governo ao seu lado, em proveito da nossa lógica. Então não tem como, a única saída é o Poder Judiciário. A única. Pois bem, então, tendo muito clara esta visão, que é a visão da Constituição Federal, vamos para o segundo ponto para caminhar para o último ponto, Renato. O que é o direito ambiental no plano constitucional? Olha, o direito ambiental, no plano constitucional, se caracteriza com uma relação jurídica, isso é que importa, para ver onde é que encaixa a terra, espaço territorial, que envolve uma relação entre esse destinatário da norma, a pessoa humana, um sistema de economia capitalista, mas diante de um bem, este é o bem, esta é a novidade ditada pela Constituição Federal, que se chama bem ambiental. Quer dizer que existe bem ambiental? Existe bem ambiental. Bem ambiental é bem público, né? Não tem nada a ver com bem público. O que é o bem ambiental? E para não dizer que é coisa minha, o que tem a ver o bem ambiental na perspectiva do Supremo Tribunal Federal? E aqui anotem, para quem gosta de teoria e prática de direito ambiental, um acórdão, um habeas corpus 89.878, que teve como relator o ministro Eros Grau, em que ficou claramente consignada a visão por parte do Supremo Tribunal Federal, que existem 2 categorias de bens, além dos bens privados, ou seja, bens distintos, bens públicos e bens ambientais. Então diz o Supremo Tribunal Federal, o que é a ideia do bem público? Ele tem uma natureza jurídica própria. Qual é a diferença do bem público com o bem ambiental? Responde a Constituição Federal. Bem ambiental é um bem que, para ser caracterizado como fator central fundamental, é um bem que tenha na sua essência, na sua estrutura, que característica? Ser um bem de uso comum do povo. Então notem, eu não estou aqui falando de bens apropriáveis pelo poder público. Bem ambiental não é do município. Bem ambiental não é do Estado. Bem ambiental não é da União. Bem ambiental é bem de uso comum de todos. Portanto, gerenciado em face do interesse da população, que tem direito, do empreendedor que tem direito, e do Estado que tem direito. Relação tripartite não tem nada de bilateralidade. Relação tripartite, na perspectiva do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, e na própria perspectiva do Supremo Tribunal Federal, que tem uma ideia clara de que direito ambiental nunca teve nada a ver com direito administrativo, zero. Sempre teve a ver com o seu aspecto constitucional,
vai interpretar em 2006, doutor Renato, 2006, o que significa, então, matéria ambiental no contexto interpretativo da Constituição Federal, que é a segunda parte que vou desenvolver para ir no espaço territorial. Né? E aí, poupando os colegas da minha visão, até porque o Supremo, quando nesta ADI 3540, que teve como relator este gigantesco ser humano, de que todo mundo tem que se orgulhar, que é o ministro Celso de Mello, ainda bem que teve a PEC da Bengala. Ainda bem, eu sei que foi por vingança, mas vingança é um direito humano. Tudo bem. Né? O fato é que ainda bem que um gigante como o ministro Celso de Mello, né, que é um parâmetro interpretativo de como a gente deve compreender os temas, né, estabeleceu na Lei 35 e 40 dois aspectos centrais para entender o que nós estamos conversando aqui. Primeiro, o que é o contexto do direito ambiental? E segundo, o que é direito ambiental? Então, poupar os colegas de uma visão minha, até porque o Supremo, quando faz esse acordo e cita a doutrina, pôs meu nome lá, que me ajudou. Vendi um monte de livro, dá uma força. Né? Agora, independente de estar meu nome lá ou não como referência doutrinária, que é o de menos, o que interessa? Se o Supremo pensa assim, é a maneira pela qual o Supremo vai aplicar, que já todos, o país inteiro. Então, perceba, em primeiro lugar, para o Supremo Tribunal Federal, nesse contexto que eu estou comentando com vocês, de interpretação sistemática do artigo 1º, de um país pobre, como diz o artigo 3º, de um país onde não existe solidariedade, como diz o artigo 3º, de um país onde há diferenças sociais profundas, e notem, vejam a gravidade do que eu estou falando. Quando vocês leem o artigo 3º da Constituição Federal, que reconhece que tem que se erradicar a pobreza, que tem que se construir uma sociedade livre, e tem que acabar com a marginalização, colocaram isso em cláusula pétrea, doutor Renato. Olha que desgraceira. Em vez de colocar no ADCT, ato de disposição constitucional transitória, não, vai melhorar. Não, isso aqui não tem jeito. É pétrea. Pobreza, está no 3º. Só com o golpe de Estado você fica aí. Pô, mas não dá para colocar as constituições. Não. Está aqui no artigo 3º. Então lá, se o país quase que sentado no divã reconhece que ele é pobre e marginalizado, vocês acham que não vai ter LIDE? Você acha que controle do espaço territorial se dá através de uma interpretação iluminada? É na briga. Né? Por isso que ele está com mais cabelo branco que eu. Né? Olha o desembargador. É vida dura, né? Desse homem que é um gigante para a gente. Desse homem que é uma referência doutrinária para todos nós. Né? Depois ele vai contar o que ele sofreu, o que ele sofre no exercício da judicatura. Né? Mas note, esta perspectiva que é que nós estamos conversando aqui, que eu comentava com vocês, que vai apontar na visão do Supremo dois temas centrais, né, dessa segunda parte. Qual? Primeiro, em que medida, em que circunstâncias o Supremo Tribunal Federal em 2006 vai interpretar o direito ambiental? Primeiro, ao reconhecer um embate que discutia a ordem econômica. Então, curiosamente, a primeira oportunidade de essência central que o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem interpretar o que é direito ambiental não foi na análise do artigo 225, não. Foi na análise do artigo 170, inciso 6º. Olha que bacana. O que do 170 a 6º? Ele fala da ordem econômica. Então, quando o 170 a 6º fala da ordem econômica, ele vai dizer a ordem econômica, né? E aqui, doutor Igar, exatamente o tema que nós estamos aqui enfrentando. Ele vai dizer, a ordem econômica, né, que tem por fim assegurar a todos a existência digna, ele está repetindo aqui o 1º e o 3º, ela é fundada na economia capitalista. Isso está escrito no 170. Né? Mas tem que observar alguns princípios. E aí que entra inciso 2º, propriedade privada, inciso 3º, sua função social, inciso 6º, meio ambiente. Já está aqui o tema constitucional da palestra. Que vocês acabam de perceber. Tanto um como outro são temas o quê? Ambientais. Bom, a propriedade, que todo mundo que está aqui, quem é estudante, quem não é, magistrado, juiz, promotor, desembargador, quando fala em propriedade, todo mundo lembra do quê? Direito civil. Eu lembro de algum momento da minha época, falando que tinha esse direito civil. Não é? Porque na minha época era por ano. Direito civil você aprendia no 4º ano, você já era quase desembargador. Então, propriedade era assim o ápice do direito. Então, explicava o que é a propriedade. Então, pô, sabe o que era a propriedade? Está formado. Depois, tipo, em processo penal, tributário, já não ia na aula. Entendeu? O pessoal da aula fala aí. Já anotava, e-mail, os caras tudo de paletó. É duro, o turno era duro da aula. Então, essa perspectiva de propriedade, que
que é uma perspectiva absolutamente inconsistente, né, é fácil que cada um de nós perceba um instituto típico da economia capitalista como de direito civil. Então, destacar, chamar a atenção dos colegas, né, e aí vamos aprofundar um pouquinho daqui a pouco, que o direito de propriedade, né, descrito no plano constitucional, tem pelo menos mais de 20 acepções. 20. Inclusive a do 1228 do Código Civil. Tem outro direito de propriedade para além do subsistema civil? Um monte. Por exemplo, que todo mundo usa todo dia, todo agora, original pirateado, software. É outro regime de propriedade, semente. Espectro eletromagnético. Ou se eles acham que o Clóvis Bevilacqua, o Rui Barbosa ou o Gésio de sabiam o que é espectro eletromagnético? É só um plano gargalhado. Eles construíram o sistema. Imagina. Não sabia nem o que era rádio. Imagina o que é vídeo. Então, percebam, nós estamos falando de um país real, de um sistema normativo criado de controle da economia capitalista. Muito bem. Diz o Supremo Tribunal Federal. Como nós estamos tratando matéria ambiental no contexto que interessa, qual é o contexto que interessa a economia capitalista? Diz o Supremo. Primeiro, a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. Eu estou antecipando a conclusão do Renato. Se o sistema territorial se engloba no plano ambiental, e antecipo, se engloba no plano ambiental, o sistema de controle territorial tem que obedecer princípios do direito ambiental constitucional. Ponto. Claro, simples, didático assim. Quem falou, Supremo? Vai lá e conversa lá. Supremo falou. Falou quando? Falou em 2006. Segundo ponto, diz o Supremo Tribunal Federal, a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais, nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica. Então o que está dizendo o Supremo? Ratificando que a atividade do empresariado empreendedor é livre e legítima, desde que respeite os princípios estabelecidos no plano ambiental. Isto é sustentabilidade. Sustentabilidade criada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, empreendedor, empresário que controla o espaço territorial pode fazer o que bem entende? Não. Pode fazer aquilo que a Constituição permita. A Constituição permita no plano ambiental. Né? E terceiro, e último, para eu ir para a última etapa do que eu tenho a conversar com as senhoras e os senhores. Quando o Supremo Tribunal Federal diz entender este critério que o Supremo está interpretando, principalmente, diz o Supremo, quando a disciplina constitucional do que é a matéria ambiental está subordinada, dentre outros princípios gerais, além desses aqui do 225, àquele que privilegia a defesa do meio ambiente contida no artigo 176. E atenção, senhoras e senhores, o que diz o Supremo, né? na voz precisa, né, deste iluminado, que é o ministro Celso de Mello, quando então estabelece, aí o Supremo estabeleceu. E o que é para o Supremo o conceito de matéria ambiental? Diz, conceito amplo e abrangente das noções de 1. Meio ambiente natural, que é a parte manjada ambiental. Todo mundo acha que é só isso aqui. Mas aí diz ele, 2. Meio ambiente cultural, que é tanto matéria ambiental quanto o lobinho e samambaia. Monta onça e sua filhinha. Ok. Mas qual é mais? Ambos vão ter o critério constitucional. Terceiro, atenção para o cenário de hoje. Meio ambiente artificial, entre parênteses, espaço urbano. O que o Supremo está dizendo? Que espaço territorial chamado cidade quem controla o direito ambiental. Não adianta citar o professor Eli Lopes Meirelles. O professor Lopes Meirelles é gigante, né? Todos nós estudamos. Está na sua 79ª edição, né? Psicografada, está mais vivo. Estava escutando a oral, o Lopes Meirelles, quase que se tem uma sessão mediúnica. Se não tivesse coisa a mão assim, o copo começou a mexer. Né? O pessoal notando, falando, está morto do senhor, porque ele está vivo dentro de nós. O professor Eli. Pois não. O homem faleceu e continua a interpretar o que são as cidades do plano ambiental. Né? Essa coisa quase que a MFM que a pessoa estabelece. Então, o que eu estou comentando é que como é que se interpreta a matéria de espaço territorial? Na visão do Supremo, hein? Não é na minha visão. É do critério ambiental. Quem falou ele? O Supremo Tribunal Federal. Quando ele inclui como matéria ambiental, meio ambiente natural, meio ambiente cultural e meio ambiente artificial. Tudo bem. Então, segunda etapa. E vamos para a última etapa. Se está muito claro que matéria ambiental vai muito